Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Breviglieri e vou trabalhar com vocês neste vídeo as 2 primeiras semanas do desenvolvimento embrionário humano. Vamos lá? As 2 primeiras semanas da embriologia humana então vão acontecer do momento da fecundação e nós vamos ver uma implantação completa desse embrião lá no endométrio da mãe. Vamos lá, olha só. Vocês sabem então que nós temos o processo de amadurecimento do gameta feminino, do folículo feminino. Esse amadurecimento do folículo promovido principalmente pelo FSH, hormônio folículo estimulante, e quando ela tem esse aumento do FSH junto com o aumento do LH, do hormônio luteinizante, vai haver o processo de ovocitação. O ovócito secundário, então, vai sair do ovário para a tuba uterina e as células que vão ficar, essas células foliculares, que eram as células que estavam produzindo o estrógeno e a progesterona para manterem e desenvolverem o endométrio, vão continuar produzindo, principalmente vão aumentar essa produção de estrógeno, mas principalmente de progesterona através desse corpo lúteo, para que haja então a manutenção do endométrio para receber esse embrião. Nós vamos ter esse ovócito secundário saindo. Esse ovócito secundário chega aqui no final da tuba uterina, né? Esse final da tuba uterina, aqui vão chegar os espermatozoides e vão iniciar o processo de fecundação. Iniciando esse processo de fecundação, esse ovócito secundário tem uma sinalização para continuar a sua meiose, porque ele ainda é ovócito secundário, ele ainda não é óvulo. Ele continua o seu processo então de meiose, formando o óvulo e o segundo corpúsculo polar. Esse óvulo e esse segundo corpúsculo polar vão ter principalmente esse núcleo então do óvulo, esse pronúcleo feminino, vai se unir com o pronúcleo masculino formando o ovo ou zigoto. A partir do momento da formação do ovo ou zigoto, eu tenho então o início do desenvolvimento embrionário. Esse ovo ou zigoto, a partir daqui, vai sofrer apenas mitoses. Vai ser levado esse embrião pela tuba uterina e à medida em que ele vai descendo pela tuba uterina, as células vão se dividindo, vão fazendo mitose, um processo chamado de segmentação ou clivagem, até a formação de uma bola maciça de células, chamada de mórula. E essa mórula agora vai começar a aumentar um pouco o seu volume e formar uma estrutura chamada de blastocisto, muito importante para o processo de fixação no endométrio, que foi preparado pelo estrógeno e mantido pela progesterona. Então, este blastocisto, ele vai fazer esse processo, ele vai se ligar no endométrio. Então aqui eu tenho o endométrio, né, a camada epitelial do endométrio, uma camada vascular de tecido conjuntivo desse endométrio, e aqui eu tenho a estrutura chamada de blastocisto. Esse blastocisto inicial, nesse 6º dia, que está iniciando então o processo de implantação no endométrio, essa estrutura chamada de blastocisto tem 2 regiões. Uma região chamada de trofoblasto, e uma região chamada de embrioblasto. O embrioblasto é que vai, na verdade, formar especificamente os folhetos embrionários, como a gente vai ver, e alguns também chamados de extraembrionários. Então, esse embrião vai se fixar aqui no útero e vai começar a liberar enzimas, porque principalmente essa região chamada de trofoblasto, então, região de trofoblasto, essas células vermelhinhas, elas vão ter uma diferenciação de 2 tipos de células.
ela vai ter uma região, essa região vermelhinha vai ser chamada de citotrofoblasto, tá? E essas células azuisinhas aqui são células muito importantes, tá? Elas formam o chamado sincício-trofoblasto. Esse sincício-trofoblasto, inclusive, essas células vão começar a produzir um hormônio chamado de HCG, hormônio gonadotrofina coriônica. Gonadotrofina, lembrem-se que gonadotrófico, se a gente for traduzir essa palavra gonadotrofina, significa que estimula, trófico, estimula as gônadas. Hormônio gonadotrofina coriônica. Esse hormônio, inclusive, é detectado em testes de gravidez. Tá? Eu vou ter aqui entre o 7º e o 8º dia, então, após o processo de fecundação, eu vou ter, na verdade, um desenvolvimento, uma penetração desse blastocisto. Então, uma produção, inclusive, hormonal de HCG, começa a haver uma produção crescente de HCG para que a mãe mantenha o seu endométrio, para que ela não descame esse endométrio, certo? E não haja uma perda, então, da fixação desse embrião, da implantação desse embrião. É como se fosse um aviso do embrião para a mãe: ei, eu tô aqui, não cai essa taxa de progesterona. Justamente porque a progesterona é que está mantendo esse endométrio. Depois a própria placenta vai produzir, mas por enquanto, nesse início, é importante que se tenha a produção desse HCG para uma sinalização para que a mãe mantenha essa taxa de progesterona, certo? Esse embrião vai começar a se fixar e essa estrutura chamada de embrioblasto, entre o 7º e o 8º dia, vai formar dois grupos de células. Ele vai formar um disco embrionário. Esse disco embrionário com duas camadas, um disco embrionário bilaminar, onde nós vamos ter uma camada, essa camada azul chamada de epiblasto e essa camadinha verde chamada de hipoblasto. Então olha só, aqui, à medida em que essas células vão se desenvolvendo, eu tenho, primeiro, essa camada do hipoblasto invadindo aqui, ó, essa cavidade do trofoblasto. Essas células verdinhas estão invadindo, estão forrando por dentro, tá? E elas vão ficar assim, ó. Então, essa camada verde aqui está por dentro dessa camada vermelha. Essa camada vermelha que eu tenho aqui, principalmente do trofoblasto, certo? Trofoblasto, essas células aqui, então, elas vão formar o sincício-trofoblasto, que começa a liberar enzimas que vão formar lacunas. Essas lacunas vão ser importantes, inclusive, para o processo de apoptose, de morte celular de algumas células dos capilares do útero da mãe, do endométrio da mãe, fazendo com que essas lacunas criadas se encham de sangue, comecem a se encher de sangue, vascularizando muito essa região. Então eu tenho aqui em azulzinho essas células que agora são uniões de células, na verdade, esse sincício-trofoblasto e o citotrofoblasto, essa camada vermelha. Se vocês notarem, teve início aqui essa migração dessas células verdinhas forrando aqui por dentro o trofoblasto. Essas células formaram essa cavidade. Essa cavidade é muito importante, vai ser o saco vitelínico. Certo? Aqui eu tenho o embrião bilaminar e eu tenho outra cavidade aqui, essa cavidade azul, que é o âmnio. Então eu tenho o âmnio em um lado do embrião e eu tenho o saco vitelínico em outro lado do embrião. Por isso que eles são chamadas de membranas de folhetos extraembrionários. Esses folhetos extraembrionários, inclusive, eu vou ter aqui, ó, essa camada preta que está logo acima do âmnio. Eu tenho uma camada aqui que também é um folheto extraembrionário, que vai formar o chamado mesoderma extraembrionário.
que vai formar, na verdade, o córion. Certo? Esse córeo, então, uma estrutura que vai ser a estrutura mais externa dos folhetos embrionários, né? O que vai separar os tecidos, depois os tecidos que são da mãe, dos tecidos que são do embrião, principalmente ali nas vilosidades coriônicas e assim por diante. Então, nessa figura, eu tenho essas estruturas que eu falei extraembrionárias e o mais importante, eu tenho aqui o embrião bilaminar. Esse embrião bilaminar, imaginem que eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou aumentar para vocês. Então vocês estão percebendo que aqui eu tenho a membrana da minha vesícula vitelínica ou do meu saco vitelínico, certo? Eu tenho aqui o que a gente chama de ectoderma do âmnio, ou seja, é âmnio, ou seja, é extra-embrionário. E aqui eu tenho as duas camadas desse embrião bilaminar. Essas duas camadas do embrião, enquanto ele ainda tem duas camadas apenas, tem uma camada que é chamada de hipoblasto. Essa camada chamada de hipoblasto é a camada que vai formar essa parte verdinha, então, aqui, como a gente já viu ali anteriormente. Então essa camada verdinha do hipoblasto vai ser o que a gente chama de endoderma da vesícula umbilical. Esse endoderma da vesícula umbilical ou da vesícula vitelínica ou do saco vitelínico vai ter uma função de nutrição nos primeiros dias de desenvolvimento embrionário, enquanto não se tem ainda uma boa nutrição feita pela estrutura placentária. Depois, essas células que estão aqui, nesse ectoderma aqui, vão formar, a gente vai ver numa outra aula, o desenvolvimento, por exemplo, de células germinativas, né, de ovários e de testículos desse embrião que está se formando. Vão formar essas células daqui dessa vesícula, vão formar os elementos figurados do sangue. Enquanto no início do desenvolvimento embrionário, enquanto o fígado não formar as células dos elementos figurados, quem vai formar é essa estrutura da vesícula vitelínica. E aqui nós temos então o ectoderma do âmnio. Essas duas estruturas, vesícula vitelínica e ectoderma do âmnio, são folhetos que nós chamamos de extraembrionários. E aqui nós temos os dois folhetos embrionários. Um formado, então, hipoblasto, que vai formar essa endoderme da vesícula umbilical, e o mais importante, essa camada azulzinha. Essa camada azul aqui é a camada mais importante no momento. É a camada chamada de epiblasto. Essa camada chamada de epiblasto, ela vai formar o ectoderma extraembrionário, ele vai formar aqui, ó, já está mostrando a formação desse ectoderma extraembrionário, e esse ectoderma extraembrionário vai ser o âmnio, e aqui entre o âmnio e esse embrião é que começa a se formar o líquido amniótico, certo? Então eu tenho aqui, ó, ectoderma do âmnio, formado então pelo epiblasto, e o epiblasto nós vamos ver que ele tem uma linha no meio dele, que é uma chamada linha primitiva. Essa linha primitiva é extremamente importante porque a partir dela eu vou ter a formação de diversas estruturas embrionárias. A partir dessa linha do epiblasto, então, chamada de linha primitiva, eu vou ter a formação do mesoderma e do endoderma embrionário, ou seja, mesoderma camada depois do meio do embrião e endoderma camada mais interna do embrião. Elas vêm dessa linha primitiva que a gente vai ver na próxima aula, e esta linha primitiva então forma mesoderma embrionário, forma endoderma embrionário, e vai formar o que a gente chama do ectoderma. Eu tenho aqui então formado tudo a partir desse epiblasto. Esses três são os três folhetos embrionários. Todos eles surgem do epiblasto. Epiblasto então vai formar ectoderme, e da linha que nós vamos ter a linha primitiva, vai formar mesoderme e endoderme. Além disso, essa linha primitiva, aqui no meio, a gente vai ver depois, na próxima aula, essa linha primitiva aqui pelo meio,
ela vai formar ainda o que nós chamamos de mesoderma extraembrionário, desculpe aqui, ó, extraembrionário e o embrionário, e vai formar um ponto muito importante para a formação do sistema nervoso, que é o chamado processo notocordal, para a formação de tecido nervoso, nervos e assim por diante. Tá? Então nós temos aqui toda a estrutura formada a partir dessa camada azul chamada de epiblasto. Essas são as 2 primeiras semanas e depois a gente vai dar continuidade à 3ª e à 4ª semana do desenvolvimento embrionário, certo? Acompanhem, vamos lá, dá uma curtida no vídeo e show de bola até o próximo vídeo.